Bom dia, queridos, na presença do Senhor Jesus. Hoje nós veremos o Salmo de número 28, onde veremos súplicas e ações de graça nesse Salmo muito maravilhoso, um Salmo também de Davi. Salmo de número 28. Embora, queridos, a tradição divida assim o Saltério em 5 livros, que correspondem aos 5 livros de Moisés, onde cada um dos livros termina com uma doxologia, e ele tem características que os distingue dos outros, há também outras formas de organizá-las, pelo menos mais 2, ou outras mais, mas comentaremos e falaremos rapidamente, brevemente, sucintamente, apenas de mais 2, que seria a forma de organização do Saltério em títulos. Se fosse pelos títulos, os títulos já faz parte do texto original que nós temos da Bíblia, ou até onde nós temos a Bíblia, ele já faz parte, eles só não ganharam versículos. Então, por título, nós teríamos os títulos de autoria, por exemplo, os títulos de autoria de Davi, os títulos históricos, de notações musicais, os de gênero, os de instruções para o culto. Outra forma de organizá-los ainda teríamos pela classificação do gênero literário, e aí nós teríamos mais umas 6 divisões, que seriam os hinos de louvor. A característica dos hinos de louvor é um convite ao louvor, uma razão para o louvor e uma demonstração de fé. Os de lamentos, de queixas ou petições. Na poesia hebraica, os lamentos incluem os seguintes elementos: um discurso a Deus, uma expressão de queixa emocional do autor, uma expressão de confiança no Senhor, um pedido de ajuda a Deus e uma expressão de louvor a Deus. E nós teríamos os salmos de ações de graça. Esses são entoados apropriadamente depois que o Senhor responde ao lamento anteriormente feito pelo salmista. Assim teríamos nos 3 primeiros tipos de salmo, conforme essa classificação por gênero literário, louvor, lamento e ações de graça, elas formam uma espécie de tríade, onde no louvor o salmista entoa hinos quando está em paz com o Senhor. Ele lamenta quando ele está em desarmonia com o Senhor. E ele dá graças quando esse relacionamento é restaurado. Também teríamos os cânticos de confiança, os salmos reais, também os salmos de sabedoria. Então, como vimos, há 3 formas de organização do saltério. Pode ter outras, mas essas 3 principais. E nós estamos vendo o Salmo de número 28, que está no livro 1, conforme a tradição. O livro 1 vai do Salmo número 1 ao Salmo 41. Aquele que está falando com você é o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de edificação, de exortação, de conselho, de louvor, de oração e de adoração a esse Deus criador, esse Deus mantenedor da vida, sustentador, provedor, esse Deus todo-poderoso. Estamos aqui também com essas reflexões bíblicas desde 21 de abril de 2016, quando começamos nosso projeto 1189. Iremos concluir em 23 de julho de 2019 com 1189 dias, 1189 capítulos, ou 3 anos, 3 meses e 3 dias, tudo contado direitinho. Abra aí, por favor, então, a sua Bíblia, apanhe ela onde você deixou e faça uma leitura prévia do capítulo 28. Se preferir também, entre no nosso blog site, você acessa o texto escrito dessa narrativa e também você vai poder encontrar também no nosso site o texto bíblico na forma segmentada. Então, mas não deixa de ler antes de nos ouvir, que isso é importante. Atrás de nós são cartazes de livros que a Semeadores anda divulgando e semeando. Davi novamente fala aqui nesse salmo das perseguições que estava acontecendo injustamente em sua vida por parte de Saul, que como doido, como maluco, como aquele que o Espírito Santo tinha saído, ele persegue Davi. Davi realmente foi muito perseguido. Eu tenho visto na história de Davi um homem de grande valor, um vencedor. Ele é um vencedor, mas como esse vencedor era perseguido, viu? Não é à toa que Saul o persegue. Desde que o mundo é criado, é que a serpente vem perseguindo o Messias, e cada um
que é nascido da mulher, era seu alvo, principalmente de um que faria parte da linhagem messiânica, Jesus Cristo, que foi tão perseguido também. A perseguição estava voltada contra Davi e seu objetivo era a sua morte. Saul temia perder seu trono e já sabia da profecia e da palavra de Deus que outro iria substituí-lo e que ele não daria continuidade ao reinado de Israel. Assim, devemos também ser nessa vida, sabendo que agora Satanás não persegue mais o Messias, mas os nascidos por meio do Messias, que não gerou filhos de uma mulher, mas da igreja. Grande é esse mistério entre Cristo, queridos, e a igreja. Veja aí Apocalipse 12, 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs sobre o pé, e pôs o seu pé sobre a areia do mar. Calvino, a respeito desse salmo, bem no seu introdutório mesmo, diz que depois de ter livrado pela ajuda, depois de Davi ter sido livrado pela ajuda de Deus de grandes perigos, Davi, neste salmo, de acordo com o seu costume, primeiro grava os votos que ele fez no meio das suas dificuldades e depois diz seus agradecimentos e louvores a Deus para induzir os outros, para influenciar os seus amigos a seguirem o seu exemplo. É provável que ele fale das suas perseguições por Saul. Esse é um salmo de Davi que começa o versículo 1 do Salmo 28 começa: a ti clamo, Senhor, rocha minha. Ele tem apenas 8 versículos. Ele conclui com palavras de vitórias, depois de ter apresentado diante do Senhor e ter lhe mostrado sua ansiedade e preocupações. A força do seu povo e o refúgio do ungido que o salvaria e o apacentaria para sempre era o Senhor. Eu acho que Davi entendia que tinha de ser desse jeito. E como é que poderia ser diferente? A continuação do salmo, que eu li o primeiro versículo, a ti clamo, Senhor, rocha minha, diz assim, o versículo todo do versículo 1, não seja surdo para comigo, para que não suceda de te calares acerca de mim, para que não seja eu semelhante aos que descem a cova. Verso 2, ouve-me as vozes súplices quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no seu coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, retribui-lhes que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. Verso 8, o Senhor é a rocha do seu povo e o refúgio salvador do seu ungido. Ele tem 9 versículos, tem mais um versículo. Verso 9, salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-o e exalta-o para sempre. Então esse foi o Salmo de número 28. Amanhã estaremos aqui com o Salmo de número 29. Você quer ouvir a voz de Deus nas tempestades? Amanhã, Salmo 29, com 11 versículos, a voz de Deus nas tempestades. Muito obrigado pela sua presença, fique conosco em mais um dia abençoado na presença do Senhor. Curta aí nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, divulgue. Acesse nosso blog, site Jamais Desista e nossa loja virtual semeadores.com.br. A todos um bom dia. Fica com Deus, querido. Jesus está voltando. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe.